Nabucodonosor II, o governante poderoso da Babilônia, era visto por muitos como um deus na terra. Sua glória era imensa. Ele ergueu maravilhas como os lendários jardins suspensos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A Babilônia, sob seu comando, não era apenas um império. Era uma obra-prima de poder, riqueza e esplendor. Imagina a cena. Uma cidade vibrante, cheia de vida e cor, palácios que reluziam sob o sol e ruas pulsando com o comércio das nações. Nabucodonosor caminhava por essas avenidas com a convicção de quem é invencível, certo de que seu reinado duraria para sempre. Ele sucedeu seu pai, Nabopolassar, e continuou a expandir seu território, conquistando a Palestina, Síria e Mesopotâmia, consolidando um império que fazia outros reis tremerem. Mas no meio de toda essa grandiosidade, havia uma sombra invisível que se aproximava. Será que o poder, as vitórias e as construções magníficas seriam suficientes para garantir a eternidade do seu reinado? Ou haveria algo maior, uma força silenciosa e absoluta que poderia derrubar até mesmo o mais forte dos reis? A Bíblia, no livro de Daniel, já nos dá pistas dessa verdade profunda quando afirma que o Altíssimo domina o reino dos homens e dá a quem quer. Daniel 4,17. Isso é mais do que uma declaração. É um aviso para todos nós que confiamos apenas em nossa própria força. Nabucodonosor era, sem dúvida, um rei que parecia ter tudo sob seu controle. Porém, por trás desse império magnífico, Deus estava preparando um momento que mudaria para sempre o destino desse monarca. Este capítulo da sua história não é apenas sobre guerras ou conquistas, mas sobre o coração de um homem que aprenderia, da maneira mais dura, que nenhuma glória humana supera o poder do Deus eterno. E se você pudesse olhar nos olhos desse rei naquele instante, poderia perceber o orgulho que o consumia, a certeza de que ele era o centro do universo, a força maior que mantinha tudo em seu lugar. É assustador pensar como o orgulho pode cegar até o mais sábio. Será que Nabucodonosor poderia prever o que viria a seguir? Aquele mesmo Deus que ele desafiava estava prestes a mostrar que só ele é eterno e soberano. Assim, enquanto caminhamos pelas ruas douradas da Babilônia e contemplamos os jardins suspensos e as torres altíssimas, somos convidados a olhar mais fundo para o coração desse rei e para a lição que Deus escreveu na história dele, uma lição que ecoa até os dias de hoje. Porque no final, não importa quão alto você construa sua torre, há um poder invisível que rege tudo e que nenhum homem pode ignorar sem pagar o preço. Esse é o início da jornada de Nabucodonosor, uma história de glória, orgulho e a inevitável queda que antecede a redenção. Prepare-se para descobrir como o rei mais poderoso da terra foi lembrado não só por suas conquistas, mas pela humilhação que o fez reconhecer o Deus verdadeiro. Nabucodonosor não era apenas um conquistador ambicioso. Ele foi o instrumento escolhido por Deus para executar um propósito muito maior: o castigo divino sobre Israel. Naquela época, Israel havia se desviado, entregando-se à idolatria e à rebelião contra o Altíssimo. O povo que deveria ser luz entre as nações tornou-se sombra, e a justiça divina não poderia ser ignorada. Foi então que Deus usou a Babilônia, o império poderoso de Nabucodonosor, para chamar a atenção do mundo e, especialmente, do povo rebelde de Judá. Imagine o terror dos habitantes de Jerusalém quando os exércitos babilônicos cercaram sua cidade, prolongando o cerco por mais de um ano. A esperança diminuía a cada dia, e o sagrado templo, o coração espiritual da nação, foi destruído, reduzido a cinzas. Milhares foram levados cativos, arrancados de suas raízes, deportados para terras estrangeiras, longe de tudo o que conheciam. Entre eles estava Daniel,
um jovem cuja fé e sabedoria acabariam por desafiar reinos e mudar destinos. Essa era a mão implacável do juízo de Deus, mas também o início de um drama espiritual intenso. Nabucodonosor, um rei pagão, foi colocado no centro desse propósito divino. Sua missão não era apenas política, mas espiritual: punir o pecado e revelar a soberania daquele Deus que os judeus adoravam. Mas o que teria passado pela mente de Nabucodonosor ao ver todo esse sofrimento? Será que ele compreendia que estava servindo a um plano maior? Ou ele apenas se via como um conquistador, o Senhor absoluto da terra? A Bíblia nos mostra que, apesar de sua arrogância, havia algo em Daniel e na fé dos judeus que mexia com ele profundamente. Afinal, aquele mesmo Deus que os cativos adoravam começava a revelar seu poder de maneira incontestável. A história de Nabucodonosor e Israel é um lembrete sombrio. Quando uma nação se afasta de Deus, a consequência pode ser devastadora. Mas também revela que, mesmo no juízo, Deus está no controle, usando até mesmo reis orgulhosos para cumprir seus desígnios. Ao pensarmos nisso, nos perguntamos: como reagimos quando enfrentamos as consequências de nossas escolhas? E será que, assim como Nabucodonosor, estamos dispostos a reconhecer a soberania divina, mesmo quando ela nos desafia a sair da zona de conforto? Esse capítulo nos prepara para o confronto entre o orgulho humano e o poder de Deus, que logo se manifestará de forma surpreendente na vida do rei mais poderoso daquela época. Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia, não era um homem qualquer. Ele estava no centro do poder, do luxo e da glória mundana. No entanto, o que poucos esperavam era que esse rei pagão, envolto em orgulho e majestade, chegaria a reconhecer o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, de uma maneira que mudaria para sempre sua história. No livro de Daniel, encontramos momentos marcantes em que Nabucodonosor declara a grandeza do Deus celestial. Após Daniel interpretar um de seus sonhos enigmáticos, o rei proclama com uma voz que ecoa através dos séculos: o teu Deus é Deus dos deuses e Senhor dos reis da terra. Daniel 2:47. Essa não foi uma declaração vazia, foi um reconhecimento genuíno, ainda que nascido de uma experiência extraordinária. Mais tarde, quando seus oficiais foram lançados na fornalha ardente e milagrosamente saíram ilesos, Nabucodonosor ficou tão impressionado que emitiu um decreto poderoso, proibindo qualquer um de falar mal do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel 3:29. Aqui está um rei, acostumado a ser adorado, agora rendido ao Deus que salvou 3 homens fiéis da morte certa. Mas talvez o momento mais profundo desse reconhecimento seja narrado no capítulo 4 de Daniel, onde o próprio Nabucodonosor se torna o protagonista de sua história de humilhação e redenção. É impressionante imaginar um monarca tão poderoso, que governou com mão firme e construiu impérios, que agora abre seu coração e relata, com sinceridade, a mão de Deus em sua vida. É Daniel, o profeta exilado, quem registra esse relato, incluindo as palavras do rei não para enaltecer o monarca, mas para glorificar aquele que verdadeiramente reina para sempre. Essa inclusão é um testemunho da transformação que o Deus Altíssimo pode operar, mesmo nos corações mais endurecidos. Essa mudança não aconteceu sem luta. Nabucodonosor, que antes se via como o dono do mundo, foi chamado a reconhecer que todo o poder vem do alto. Seu testemunho não é apenas uma confissão religiosa, mas um convite para todos nós. Compreender que a verdadeira autoridade não está em tronos ou coroas, mas no Deus que criou os céus e a terra. Ao refletir sobre essa história, é impossível não pensar em nossas próprias vidas.
Quantas vezes nos vemos imersos em orgulho e autossuficiência, esquecendo que nossa força e sucesso são dádivas divinas? Nabucodonosor nos desafia a olhar para além de nossas conquistas e reconhecer com humildade a soberania do Deus eterno. Esse capítulo não é apenas história, é um espelho para a alma. É o chamado para que, assim como aquele rei poderoso, sejamos capazes de reconhecer, proclamar e viver sob o senhorio daquele que reina para todo o sempre. No silêncio de uma noite de paz, quando Nabucodonosor descansava no auge de sua glória e poder, um sonho estranho e perturbador invadiu sua mente. Um sonho que nenhum sábio de Babilônia conseguiu explicar. Aquele sonho não era apenas uma imagem vaga, mas um mistério celestial, um aviso direto do Altíssimo que iria abalar as fundações do reino e principalmente o coração do rei. Nabucodonosor sonhou com uma árvore colossal, uma árvore tão gigantesca que sua copa tocava os céus e podia ser vista de todos os cantos da terra. Seus galhos proporcionavam sombra e alimento a todas as criaturas. Aves do céu encontravam repouso em seus ramos e as feras do campo se protegiam sob sua sombra. Essa árvore, poderosa e majestosa, parecia indestrutível, símbolo perfeito do reinado do rei e da grandiosidade da Babilônia. Mas o sonho tomou um rumo inesperado. Um ser celestial, descrito como um vigilante e santo, ordenou que a árvore fosse cortada. Suas folhas seriam espalhadas, seus galhos dispersos e as criaturas que dependiam dela seriam forçadas a fugir. No entanto, o toco das raízes deveria permanecer firme, protegido por ferro e bronze, e molhado pelo orvalho do céu. Essa imagem simbolizava uma queda dramática, seguida por uma esperança contida na raiz sobrevivente. Daniel, o sábio profeta, cativo, revelou o significado desse sonho com uma precisão que causou choque e temor. A árvore era Nabucodonosor e seu vasto império, que seriam derrubados por causa do orgulho do rei. Ele seria afastado dos homens, vivendo entre as feras do campo, com o coração transformado, por um período que os estudiosos chamam de 7 tempos, comumente interpretado como 7 anos. Essa sentença não era uma mera punição física, mas uma lição profunda. Deus é soberano sobre os reinos dos homens e concede o poder a quem deseja. A humilhação forçada do rei seria o caminho para que ele aprendesse a verdadeira fonte da autoridade e que a grandeza sem humildade é passageira. Imagine o choque daquele rei poderoso ao ouvir que ele perderia tudo: seu trono, sua sanidade, sua dignidade. Uma figura que dominava nações teria que viver como um animal, alimentando-se do que a terra oferece e suportando as intempéries ao relento. Essa imagem é tão vívida e inquietante que nos obriga a refletir até onde o orgulho pode nos levar antes de encontrarmos um limite. Esse sonho e sua interpretação nos colocam diante de uma verdade inescapável. O poder terreno é frágil e temporário, e a arrogância humana tem um preço alto. Nabucodonosor, o rei todo-poderoso, foi advertido para se arrepender e reconhecer a soberania de Deus antes que fosse tarde demais. Mas, como muitos de nós, ele enfrentaria o desafio de aceitar essa verdade difícil. O que você faria se estivesse no lugar dele? Conseguiria abrir mão do orgulho e se submeter a um poder maior? Ou seria tomado pela cegueira da vaidade? Este capítulo revela não só a fragilidade do poder humano, mas a infinita paciência e justiça divina que oferece ao homem a chance de aprender, corrigir-se e ser restaurado. O que parecia apenas um sonho perturbador, logo se tornou a cruel realidade para Nabucodonosor. O rei, que antes reinava soberano sobre vastos territórios, foi arrancado do trono e lançado em um estado inimaginável.
Ele passou a viver como um animal selvagem, isolado da sociedade, completamente separado do mundo humano que conhecia tão bem. Imagine a cena. Um homem, vestido não mais com roupas reais, mas com pelos de feras, vivendo ao ar livre, comendo ervas como os bois do campo, exposto às intempéries do tempo, e com seu corpo e mente transformados de tal forma que seu cabelo cresceu como as penas de uma águia e suas unhas se tornaram garras afiadas. A Bíblia descreve essa humilhação vívida, mostrando que seu coração foi transformado, vivendo como uma besta, até que ele aprendesse a verdadeira lição da soberania divina. Daniel 4:33. Esse período de 7 anos foi uma prova não apenas física, mas espiritual. O orgulho que antes o consumia teve que ser quebrado pela experiência mais dura, a perda total da dignidade, da razão e do poder. Foi um tempo de solidão e sofrimento, onde o rei enfrentou a dura realidade de que toda a sua grandeza havia sido emprestada por Deus e podia ser tirada a qualquer momento. Essa transformação parece quase surreal, mas carrega uma mensagem profunda e universal. Quantas vezes na vida somos forçados a confrontar nossos próprios limites quando a arrogância e a autossuficiência nos cegam? Nabucodonosor se tornou um símbolo vivo da queda do orgulho humano. Um homem que se via como Deus entre os homens, agora reduzido a um estado quase bestial. Por trás dessa história há uma lição que ecoa até hoje. Deus não tolera o orgulho desmedido. Ele humilha aqueles que se exaltam, para que aprendam a verdadeira humildade. É um lembrete severo, mas necessário, de que todo poder e autoridade são delegados por Ele e que só há segurança e paz quando reconhecemos sua soberania. Durante esses 7 anos de humilhação, Nabucodonosor experimentou o que significa perder tudo. Sua mente e espírito foram moldados na fornalha da provação, preparando-o para a redenção que viria com o reconhecimento de Deus. A pergunta que fica para nós é: estamos dispostos a aprender com nossas quedas? Conseguiremos, como Nabucodonosor, transformar o sofrimento em um caminho de humildade e reconhecimento? Ou continuaremos a viver cegos, presos ao orgulho que nos destrói? Depois de 7 anos vivendo isolado da sociedade, como se fosse uma fera selvagem, a vida de Nabucodonosor alcançou um momento decisivo, um ponto de virada que mudaria para sempre o curso de sua existência. Não foi apenas a restauração de sua mente, que voltou a ter clareza e razão, mas algo muito mais profundo aconteceu. Seu coração se rendeu àquela verdade suprema que ele antes teimava em rejeitar. Não foi apenas o trono que ele recuperou, foi a sua alma que foi verdadeiramente restaurada. Em meio a esse despertar, com uma humildade que nunca antes havia demonstrado, Nabucodonosor se levantou e proclamou diante de todos: agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é verdade e seus caminhos são justos, e ele pode humilhar os que andam com soberba. Daniel 4:37. Essas palavras não eram meros elogios decorativos ou um discurso de conveniência. Elas brotaram do profundo reconhecimento de alguém que viu sua vida transformada pela mão poderosa e amorosa de Deus. Aquele rei que antes se gabava de sua majestade e poder absoluto, agora tinha seu orgulho dissolvido no reconhecimento da soberania eterna do Altíssimo. Ele compreendeu, finalmente, que todo reino, toda coroa, toda autoridade terrena é concedida por Deus, e que somente o seu reino é eterno e imutável. A experiência de Nabucodonosor é um retrato vívido da misericórdia divina. Uma misericórdia que alcança até mesmo os que se afastaram, que se encheram de arrogância e que parecem irremediáveis, mostrando que o arrependimento sincero traz restauração e vida nova. Esse momento marca um contraste impressionante.
de um monarca orgulhoso e invencível, ele se tornou um homem consciente de sua fragilidade humana e da necessidade inegociável da graça divina. A restauração de seu reinado veio acompanhada de uma nova sabedoria, uma reverência genuína que antes lhe faltava, provando que Deus não é apenas um juiz severo, mas também um exaltador dos que se humilham diante dele. Para nós, essa narrativa é um lembrete poderoso de que a verdadeira grandeza não está em títulos, riquezas ou posições, mas no reconhecimento sincero de Deus como Senhor Supremo de tudo. Não importa o quão longe tenhamos caminhado pelo caminho do orgulho ou do erro, a porta do arrependimento e da renovação permanece sempre aberta. Nabucodonosor, portanto, deixa de ser apenas uma figura histórica distante para se tornar um símbolo eterno da esperança que Deus oferece a todos. A esperança de redenção, transformação e uma vida abundante para todos que se voltam para Ele com um coração humilde e contrito. A história de Nabucodonosor não é simplesmente um relato antigo, perdido nas páginas esquecidas da história. Ela é um espelho poderoso que reflete as batalhas internas que cada um de nós enfrenta em sua jornada. O orgulho que o conduziu à sua queda não é um inimigo distante ou exclusivo de reis e governantes, mas um adversário silencioso que se esconde sorrateiramente no coração de qualquer pessoa. Quantas vezes permitimos que a vaidade e a autossuficiência nos afastem daquele que é a fonte de toda a vida? Quantas vezes esquecemos em nossa pressa e ambição que todo poder, toda conquista e toda glória não são méritos próprios, mas dons concedidos pelo Altíssimo? Esse relato antigo nos lança um convite urgente à reflexão profunda sobre a humildade, talvez um dos valores mais difíceis e desafiadores para o ser humano cultivar. A verdadeira humildade não é submissão passiva, mas o reconhecimento sincero da soberania de Deus, a consciência de que sem Ele somos nada mais do que pó, e que somente ao nos entregarmos inteiramente a Ele, podemos encontrar a paz genuína e o propósito duradouro para nossa existência. O destino de Nabucodonosor é um aviso claro e inconfundível. O orgulho sempre precede a queda. No entanto, essa mesma história traz uma promessa de esperança. A promessa de que mesmo quando caímos no abismo do erro, há sempre um caminho de restauração para aqueles que se voltam para Deus com um coração sincero e arrependido. A transformação radical daquele rei, de soberbo a humilde adorador, demonstra que não há ninguém tão perdido que esteja além do alcance da graça divina. Além disso, muitos estudiosos enxergam nesse relato um paralelo profético para as nações gentias. A humilhação de Nabucodonosor simboliza a rejeição de Deus por parte das nações que se afastam dele. Sua queda representa o juízo inevitável que recai sobre a soberba, e sua restauração antecipa a redenção futura que Deus oferece a todos aqueles que se arrependerem e se voltarem para Ele. Mas, acima de tudo, essa história não é apenas para ser admirada ou estudada. Ela é um chamado vivo à ação. Um chamado para abandonar a soberba que destrói, para cultivar a humildade que edifica, para reconhecer a justiça implacável e a misericórdia infinita do nosso Deus. Jesus Cristo, o exemplo perfeito de humildade e entrega, nos mostra o caminho a seguir. Um caminho que não leva à humilhação vazia, mas à verdadeira grandeza e plenitude. Ao final desta reflexão, somos convidados a não apenas olhar para a história de Nabucodonosor com admiração distante, mas a permitir que essa poderosa lição penetre profundamente em nosso coração, transformando não só nossa mente, mas todo o nosso modo de viver. À medida que chegamos ao fim desta história surpreendente sobre Nabucodonosor, somos convidados a voltar o olhar
para dentro de nós mesmos, a mergulhar nas profundezas do nosso coração e nos perguntar: qual caminho temos seguido? Estamos trilhando a estrada do orgulho e da autossuficiência, confiando em nossas próprias forças e conquistas, ou estamos dispostos a nos despir de toda a arrogância e nos humilhar genuinamente diante do Deus verdadeiro, reconhecendo que toda vida, todo poder e toda autoridade emanam exclusivamente dele? E lição deixada por esse antigo rei permanece tão viva e relevante hoje quanto há milhares de anos. O orgulho tem o poder de destruir, corroer e derrubar até as estruturas mais sólidas, enquanto que a humildade reconstrói, restaura e eleva. A verdadeira grandeza não se mede por tronos, títulos ou riquezas acumuladas, mas pela disposição sincera de viver sob a autoridade do Altíssimo, confiando em sua justiça perfeita e em sua infinita misericórdia. Que a experiência de Nabucodonosor seja para nós, então, um forte alerta e, ao mesmo tempo, um convite para que hoje, neste exato momento, escolhamos a humildade, a entrega completa e a fé inabalável. Porque somente por meio dessas atitudes encontraremos a paz verdadeira que o mundo não pode oferecer, a força genuína para enfrentar as adversidades e a certeza serena de que nossos passos caminham seguros, amparados pela mão firme e amorosa de Deus. Se este vídeo tocou seu coração, despertou em você um anseio por crescer na fé e na humildade, convido você a se inscrever no canal, a compartilhar essa mensagem com aqueles que precisam ouvir e a deixar nos comentários aquilo que mais te impactou nesta reflexão. Juntos, podemos trilhar o caminho da verdadeira sabedoria, aprendendo com as lições do passado para transformar nosso presente e construir um futuro cheio de esperança e luz. Que Deus te abençoe ricamente e te conduza sempre pelo caminho da humildade e da verdadeira grandeza.